Primeiro de tudo, Salve. como lhe chamo? Xará, presidente, doutor? Doutor não, né? Mas xará, presidente, ex-presidente. Doutor é o apelido daquele presidente que fez muito mal ao meu clube. Deixa ele falar. Como vai? É. Tudo bem? Primeiro, obrigado pelo aceite. Prazer tê-lo aqui. O senhor sabe quanto tempo já Não, queria prazer, entrevistá-lo. Muito bacana para mim ter o senhor aqui. prazer todo meu. Você me convidou há uns 2 anos atrás, eu não percebi também, né? Eu não sou muito bom nessas coisas de rede social, não. E meus filhos é que me ajudam. E, aliás, eles são grandes fãs seus, apesar de você ser vascaíno. Ele falou, não, ele é gente muito boa e tal. Vai ser boa a conversa. Vai sim. É muito engraçado essa rivalidade. Primeiro que marcamos a entrevista, a gente nem se ligou. Não tinha nem definição de Vasco e Flamengo hoje, né? E essa frase é a melhor de todas do Rio de Janeiro, que é muito comum, né? Não, apesar dele ser tal time, ele é gente boa. Apesar dele ser tal time, ele é gente boa. É isso aí. Presidente, primeiro, como é que o senhor vê o atual momento do Flamengo? Queria que você falasse um pouquinho a respeito do atual momento do Flamengo. Um Flamengo que o senhor fez o alicerce, depois falamos sobre isso. Mas queria que você falasse do atual momento do Flamengo. O que você vê? Como é que você vê de fora? Olha, é de fora mesmo, né? Porque depois que eu saí da presidência, eu voltei a ser aquilo que é a minha principal vocação, né? Eu sou torcedor de arquibancada e gosto muito de ser torcedor de arquibancada. Então eu acompanho através de vocês, da imprensa. Claro, eu sou sócio, sou conselheiro, tenho amigos que frequentam lá as reuniões do conselho, mas eu procuro manter uma certa distância. Aliás, eu acho que o papel do ex-presidente deve ser esse, né? Não atrapalhar, né? E como qualquer torcedor, eu tenho muita esperança, né? Estava torcendo para o Everton Ribeiro ser escalado do lado direito, né? Mas é aquele palpite mesmo de quem está do lado de fora, né? Eu não acompanho os treinamentos, né? E é só isso aí, muita torcida e acho que tem tudo para dar certo. Presidente, o senhor falou em afastamento e que o senhor acha certo que o ex-presidente se afaste. O quanto de percentual esse afastamento tem a ver da forma com que, pelo menos a mídia explanou isso, que não foi uma forma muito salutar a sua separação do seu grupo político do Flamengo. Queria que você falasse sobre isso. Olha, eu acho que é uma questão de postura. Eu acho que o ex-presidente não deve ficar pairando assim como uma sombra em cima da atual administração, independente de qualquer coisa, né? Se em 2018 o meu candidato, que era o Ricardo Lomba, e eu não me arrependo de ter apoiado o Ricardo Lomba, uma grande figura, se ele tivesse vencido, eu já tinha decidido e combinado com ele que eu não ia participar da administração. Se ele um dia precisasse de mim, né, eu vou estar sempre à disposição. E ainda por cima, né, com uma chapa de oposição assumindo o Flamengo. Eu acho que não é papel do ex-presidente, né, não é papel do ex-dirigente ficar, sei lá, fazendo política, né, que é uma coisa que pode atrapalhar o rendimento do elenco. Eu que vivi ali dentro, eu sei exatamente como é que são essas coisas, né? Imagina se eu agora resolvo juntar meus amigos lá e vamos fazer uma cartinha para o treinador, né, uma coisa ridícula daquela, como às vezes faziam, ou tentar interferir em torcida. Não, acho que não. Acho que eu sou torcedor, quero que o Flamengo ganhe sempre, né, e não tô aqui para atrapalhar ninguém, muito pelo contrário. Presidente, eu falo isso há muito tempo, não é porque o senhor está comigo aqui ao vivo e eu sempre repeti isso. Eu acho que o senhor foi o maior presidente da história do Flamengo. Se bobear, talvez o maior presidente da história de clube do Brasil. Por que eu falo isso? Eu sou torcedor vascaíno, o senhor sabe disso. Tenho 41 anos, vivi a fase boa do Vasco, vivo há muito tempo a fase ruim do Vasco. Vi o Flamengo capengando durante muitos anos, brigando para não cair. E o senhor assume o Flamengo, obviamente, que o Flamengo é um clube com a maior torcida do Brasil, inquestionavelmente,
O Flamengo é o clube que tem mais espaço na mídia, independentemente de que cenário ele se encontra no momento. Isso tudo é um facilitador para negócios, etc, etc. Mas o Flamengo sempre teve o rótulo de bagunça. E a sua gestão foi uma ruptura muito brusca desse rótulo de bagunça para uma austeridade financeira muito fora da curva. Eu queria te perguntar qual foi a maior dificuldade da quebra de talvez o clube com a maior dívida no Brasil, se eu não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, na data, para um clube hoje que arrecada muito mais do que tem de dívida, se transformando num clube saneado, vamos colocar assim. Olha, Edu, teve realmente muita dificuldade. É claro que um processo desse não é fácil, não é fácil para ninguém. Mas eu, em primeiro lugar, eu não fiz nada sozinho, né? Eu sempre deixo claro que eu tive o privilégio de liderar uma equipe fantástica, né? E que esteve comigo o tempo todo, né? Apesar das pressões e tal, eles sempre estiveram comigo e isso foi fundamental. Agora, mas além de ter uma equipe fantástica, eu agradeço muito a torcida do Flamengo, né? Porque a torcida do Flamengo foi parceira, né? A torcida do Flamengo sofreu 4, 5 anos. Eu lá no dia da minha posse, né, esse vídeo circula por aí, de vez em quando chega até em mim de novo, né, eu falei, né, que não, nós temos que estar preparados para mudar a imagem do Flamengo, né, o Flamengo precisa ser respeitado pelos 40, né, precisa ser exemplo para os 40 milhões de torcedores e nós vamos conseguir isso ainda que com sacrifício na área esportiva, na área social. E a torcida do Flamengo compreendeu isso. E durante 4, 5 anos nós sofremos. Durante os 2 primeiros anos a gente quase caiu para a segunda divisão. Né? Tivemos ali perto. E a torcida lá do nosso lado. É claro que você tem um ou outro impaciente, né? Claro. E entre conselheiros e jornalistas e tal, aí tem mais ainda. Mas, de uma maneira geral, eu não tenho nada para me queixar, muito pelo contrário, eu tenho muito para agradecer a torcida do Flamengo. Né? Eles compreenderam que a gente precisava sofrer para um dia, né, mudar de patamar, como Voltar a disse. sorrir. Pois é, e infelizmente isso aconteceu. Né? Então, a partir de 2016, 2017, a gente já foi começando a tirar o pé da lama. A partir de 2016 nós íamos para a Libertadores todo ano, né? Fase de grupo da Libertadores, começamos a reforçar o time, mas sempre, né, com aquele senso de responsabilidade. A gente poderia, algumas pessoas me perguntam, não, você não poderia ter começado mais cedo a gastar? Até poderia, mas seria uma irresponsabilidade. Porque não seria um investimento assim sustentável. Você lembra, né? Você acompanha Sim. Todos os clubes. Em 2016, todos os clubes brasileiros assinaram seus contratos com a televisão. A maioria com a Globo, né? Alguns com a Turner. E todos os clubes tiveram luvas, receberam luvas pelo contrato que de 2018 a 2024, mas todo mundo recebeu luvas. Sim. Todos fizeram excelentes contratos. Aí dizer, não, do Flamengo foi melhor, o Flamengo do Corinthians foi um pouco melhor do que os outros, foi, mas os outros também foram muito bons. Né? E nós entendíamos que, apesar da gente estar com vamos dizer, um aporte de caixa expressivo naquele momento, o Flamengo não caiu na armadilha de pegar dinheiro de luvas e investir no operacional, investir no dia a dia. Que luvas de um contrato como esse é uma receita não recorrente. Se você coloca isso no seu fluxo de caixa, como a maioria esmagadora dos clubes brasileiros fez, é babau. 1 ano, 2 anos depois acabou aquilo, você vai estar correndo para banco para tentar antecipar recebível, né? E isso daí a gente sabia que não podia fazer. Então, o que o Flamengo fez com as luvas? O Flamengo investiu na conclusão do centro de treinamento, o Flamengo reduziu ainda mais a sua dívida e uma coisa que nenhum outro clube fez. O Flamengo deixou uma parcela expressiva das luvas, se eu não me engano, 80 milhões de reais,
para ser sacado pela administração seguinte, que eu não sabia nem quem seria, né? Não sei se seria uma administração vamos dizer, hostil, como acabou sendo, ou sendo uma administração amiga, mas o fato é que nós deixamos 80 milhões de reais de luvas. Nessa altura, quando a atual administração sacou as luvas do contrato lá, que foi assinado em 2016, a quase totalidade dos clubes brasileiros já tinha gasto as luvas todas e estava sacando em cima do futuro. Sim. Então, agora, por que a gente fez isso? Né? Aí as pessoas, não, mas é um absurdo, como é que você fez isso no final do seu mandato e tal? Você podia ter investido e, de repente, em 2018, a gente já, 2017, 2018, já ter uma performance melhor, mas não era coisa certa a fazer. Eu não estava lá para, vamos dizer assim, para atender os meus objetivos pessoais. Eu estava lá em nome do Flamengo. Eu ouvi de um presidente de um enorme clube brasileiro, na época que estávamos todos nós discutindo com a Globo essa questão das luvas. Eu ouvi de um presidente, eu não vou citar agora, mas ele falou o seguinte: eu não quero saber do futuro, eu quero saber do meu mandato, quero saber quanto é que nós vamos ganhar aqui no meu mandato. E esse clube depois está sofrendo até hoje dificuldades sérias. Aí as pessoas perguntam, tem gente até que não. Você foi otário, você deveria ter sacado esse dinheiro antes, você deveria ter investido o dinheiro da venda do Paquetá todo, né, e ficou praticamente todo, 90% para a administração seguinte. Mas se eu fizesse isso, eu estaria, de repente, atendendo a uma vaidade pessoal. Mas não, eu estava lá em nome do Flamengo. Eu estou muito feliz de que eu fiz a coisa certa. Acho que a gente deve sempre fazer a coisa certa. Eu não estava lá administrando os meus recursos, não era dinheiro para mim, aquilo era dinheiro para o Flamengo. Então nós usamos da melhor maneira possível. Então, realmente eu tive dificuldades, né, com essa postura de responsabilidade desde o início, mas é a coisa certa a se fazer. Eu lembro quando nós, com, sei lá, 4 meses de Flamengo, 2013 ainda, quando nós conseguimos finalmente as certidões negativas. Né? E aí, com as certidões negativas, a gente pôde ter o patrocínio da Caixa Econômica, podemos ter acesso aos recursos incentivados da Lei de Incentivo ao Esporte. E, para isso, nós tivemos que fazer um pagamento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que nós estávamos devendo grana de apropriação indébita. Sei que àquela altura do campeonato a gente tinha pago 80 milhões de reais para a PGFN. E aí assinamos um contrato com a Caixa que era 25 milhões por ano. Sim. Teve um conselheiro do Flamengo, que hoje é até uma pessoa importante lá no clube, que me chamou de otário numa reunião aliás, num grupo de WhatsApp. De mailing list. Não era WhatsApp, não, é um grupo lá era um mailing list da torcida, né? Me chamou de otário, dizendo que o cara pagou 80 milhões, né, para assinar um contrato de 25. Então ele fez essa conta e chegou à conclusão que eu era um otário. Né? Mas tudo bem, cada um tem a sua maneira de ver as coisas. Mas fora esses percalços aí, de uma maneira geral, não tem nada para me queixar. Né? A torcida foi parceira, né? E hoje eu vejo quando eu ando na rua, né, as pessoas me agradecem e eu agradeço as pessoas também. Presidente, a matemática é exata. Por mais que a dívida possa vir a ser parcelada, vir a ser negociada, vir a ser reduzida num acordo, seja o que for, o Flamengo não somente trabalhou o que tinha que pagar, que já estava para trás, o Flamengo criou receitas novas, que foi de suma importância, porque senão a matemática demora muito mais tempo a fechar. Claro. Qual foi a estratégia de ter receitas novas? Como é que o clube, como é que a sua gestão viu essa relação? Além de, obviamente, negociar as antigas. Olha, quem tem uma torcida do tamanho da do Flamengo, né? E eu estou falando aqui, eu sou Flamengo e tal, mas o Vasco tem uma torcida enorme, o Corinthians tem uma torcida enorme e tal. Quem tem uma torcida enorme, você sabe que você pode, se você andar na linha, se você for competente, você pode mobilizar essa paixão dos seus torcedores. Né? Que a Europa Exatamente. Fazem isso com maestria, a gente está aqui ainda tratando o torcedor como torcedor somente. Pois é, então quando a gente assumiu, o Flamengo tinha uma receita de mais ou menos 220 milhões de reais ano,
né, e 40 milhões de torcedores. Você tinha exemplos, inclusive aqui no Brasil, o Internacional de Porto Alegre, ele mobilizava, se eu não me engano, 2,2% da sua torcida para o O Inter programa de tinha sócio-torcedor. 200 mil sócios torcedores, não é isso? Acho que era Isso, isso, ele né? tinha 2,2% da torcida do Inter estava dentro do programa de sócio-torcedor. No Benfica, 4% da torcida do Benfica estava dentro do programa de Todo sócio-torcedor. mundo. Você imagina se o Flamengo pudesse botar 4% dos seus torcedores para falar só de sócio-torcedor. Tá? Não estamos falando de patrocínio, de camisa, de Claro, claro, claro. licenciamento, de transmissão, de nada. Só de sócio-torcedor. 4 Seria milhões de. 1,6 milhões. Pois é, 4% da torcida do 1,6 milhões. Flamengo, né? Você vê, né? Aí você imagina o Flamengo não ia precisar de Globo, de Caixa Econômica, não ia precisar de nada, só o programa de sócio-torcedor. Perfeito. Né? É claro que isso é um exemplo que não pode ser levado assim ao Claro. pé da letra, mas você, com competência e principalmente recuperando a credibilidade, você pode acessar esse tipo de E esse receita. torcedor Né? não necessariamente, desculpa te interromper, perdão. Esse torcedor não necessariamente ele te traz renda somente sendo sócio torcedor. Ele comprando produto licenciado, uma série de outras coisas, ele Isso. automaticamente ele faz parte do escopo de novos recebíveis, né? É isso aí, não. Ele faz assina o pacote de pay-per-view, né? Ele vai ao estádio, né? Aí é. E tudo isso você só consegue se você recuperar a credibilidade. Se você Perfeito. não tiver credibilidade, né, você não vai se animar a comprar uma camisa oficial, você não vai se animar a ser sócio torcedor, né, porque você pode ter desconfiança de que aquilo ali vai ser mal usado, né, e Claro. muitas vezes é, né, não só no Flamengo, não só em outros clubes, não só no futebol. Né, a credibilidade é tudo. O Flamengo tinha perdido a credibilidade. Então, o Flamengo não tinha condições de se apresentar para um interlocutor comercial, que fosse um financiador, ou um jogador, ou um treinador, porque o Flamengo tinha vários acordos, né, no Não passado que cumpridos, não né? foram cumpridos. Né? Aí, a partir do momento que a gente começou a renegociar e a cumprir, né, mudou o panorama. De uma hora para outra, mudou o panorama. Tinha coisas engraçadas, inclusive, que uma vez um fornecedor me procurou para agradecer que o Flamengo tinha. Não, o Flamengo fechou um acordo comigo aqui para pagar os atrasados e tal, e seguir contratando os meus serviços. Já passaram 6 meses e vocês estão pagando tudo, como combinado. Eu falei, você está me agradecendo, porque isso é a minha obrigação, que é a obrigação de qualquer empresa séria. Né? Uma vez eu passeando, andando lá no clube, na hora do almoço, veio uma professora de natação, chamou, presidente, eu queria agradecer muito ao senhor e tal coisa, porque não, porque eu e meu marido estamos comprando uma casa, aí estamos usando o fundo de garantia. Quando nós chegamos lá no banco, o fundo estava lá depositado. Isso no Flamengo era uma novidade. E ela me agradecendo, gente, pelo amor de Deus. Isso é muita loucura. Eu lembro que eu também, no dia que eu me apresentei aos jogadores do Flamengo, tomei posse no primeiro dia útil de 2013. Né? Aí os jogadores se apresentaram naquela semana mesmo, e aí eu fui lá no Ninho do Urubu, que na época era um grande barracão cercado de lama por todos os lados, né, para conhecer os jogadores. Né? Você sabe que eu Claro. nunca fui cartola na vida, né? O meu primeiro função como cartola foi logo como presidente do Flamengo. E aí eu cheguei lá, estavam os jogadores todos reunidos, meus ídolos, né? Eu na arquibancada ficava lá gritando, Felipe, Léo Moura, né? E aí de repente estava todo mundo na minha frente, Wagner Love, e eu morrendo de vergonha porque eu estava devendo 3, 4 meses de salário para ir para os meus ídolos. Né? Muito bom. Aí que eu falei para ele foi exatamente isso, gente. Eu estou aqui morrendo de vergonha, né? Vocês são meus ídolos, ídolos dos meus filhos, da minha família e tal e coisa, né? E vocês estão com salário atrasado 3, 4 meses. Né? Eu trabalhei mais de 30 anos numa mesma empresa e o meu salário nunca atrasou nem meia hora, quanto mais 3, 4 meses. Né? Então vocês podem ter certeza que isso daí vai ser resolvido. Você deve lembrar que quando o Flamengo, por exemplo, pagava chegava assim em agosto, por exemplo, saía na capa do Lance, né, do Globo Esporte, assim, Flamengo pagou o mês de maio, isso em agosto.
Isso era Ainda é manchete. comum, ainda é Né? comum. Só trocou o escudo do clube, mas ainda é comum. Pois é, mas você concorda comigo que isso não pode ser manchete de jornal? Não, isso é Né? bizarro. Você pagar a folha de pagamento, isso daí você tem que pagar 5 dias úteis depois que termina o mês. Né? Isso não pode ser manchete. É óbvio. Né? Eu falei para ele, isso nunca mais vai ser manchete, né? Porque você paga o salário. Né? Você nunca viu, eu trabalhei no BNDES, né? Você nunca viu uma notícia de jornal, o BNDES paga o salário. O BNDES paga o salário normalmente. Né? Isso não pode A ser notícia empresa nem já, boa já... nem ruim. Isso é só o básico. Pois é, É como não se pode ser fosse notícia. o senhor Eduardo Bandeira de Mello ingressa no BNDES e vem trabalhar hoje. É obrigação, pô. Né? Pois é. Né? Então, esse tipo de coisa que eu encontrei quando a gente chegou lá. Mas, felizmente, assim, com muito trabalho, com muita competência dessa equipe que estava comigo, né? E com muita compreensão da torcida, a gente conseguiu virar esse jogo. Alô? Já se inscreveu no canal? Deixa o teu likezinho aí. Dá uma moral pro Fui Clear, né? Custa nada, pô. Deixa de bobeira. Obrigado pela moral de sempre. Aproveita o vídeo aí. Fui Clear. Presidente, uma parte da imprensa e uma parte da torcida pequena, tá? Atribui os méritos da sua gestão a uma parte da sua equipe. E essa parte acha que o senhor foi somente a imagem. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Por mais que eu não concorde, eu tenho essa pergunta entalada aqui há um tempão para lhe fazer. Acho que chegou a hora. Ô, Edu, veja bem, eu sou a pessoa menos indicada para falar isso. Acho que vai ter sempre alguém reclamando, alguém dizendo que, né, que a coisa não era bem assim. Né? O que eu posso fazer? Né? O que eu tinha para fazer foi eu fiz lá, eu passei 6 anos lá, fiz o melhor que eu pude, né? As pessoas estiveram comigo. É claro que esse tipo de fofoca, de disse-me-disse, né, vai sempre acontecer, né? E vai ter gente da imprensa que vai embarcar, mas, como você bem falou, é uma parte pequena. Sim. Né? É uma parte pequena, né? E vamos Vamos conviver tratá-los com como isso. pequenos. Pois é. Presidente, tem vontade de voltar a ser presidente do Flamengo? Não. Já cumpri minha missão, fiz o melhor Não, que eu não lhe pude, coça passei nada? 6 anos. Não tem vontade de novo? Não, não. Eu acho que agora é partir para outra, é voltar a ser torcedor, partir para outras missões. Né? Eu acho que a família da gente sofre muito, né? É um desgaste muito Não tem grande. Você vida. passa seis Não tem anos vida. Não tem dedicado. vida. Hum? Não tem vida. Não tem vida. É, é, não é só isso, né? Você vê que mesmo depois que eu saí de lá, eu continuo, a família continua a sofrer, a família continua. Então, Ainda? tem, você deve estar acompanhando as coisas que estão acontecendo aí, né? Mas, é, então, Acho eu que é teu acho filho que que está falando. O Fábio, né? Sofremos muito mesmo. É verdade. Então, mas é aquela coisa, eu não me arrependo, porque eu devia imaginar, né, quando eu cheguei lá, que esse tipo de coisa podia acontecer, Claro. mas é coisa do futebol, vamos em frente. Agora, eu não. Eu acho também que essa coisa de ficar O senhor não pensa em eternamente. fazer parte de um grupo político? Né? Não apoiar Olha, nas eleições. Fazer não, parte, ser diretor de alguma coisa, fazer parte do olha, processo. Olha, fazer parte do grupo político, eu faço parte, né? Então eu posso perfeitamente ajudar quem chegar lá que precisar da minha ajuda. Para isso eu não preciso ocupar cargo, né? Eu posso agir como um conselheiro, ou sei lá, alguém me pede para uma missão especial, alguma coisa assim, isso tudo bem. Né? Mas o desgaste de ser presidente, de enfrentar esse tipo de situação que eu enfrentei, principalmente depois que saí, né? Enquanto estava lá também, né? Mas é uma coisa que eu não tenho direito A de ruptura, pedir isso à minha família. a ruptura do seu grupo político, isso é um pedaço da desistência de seguir um dia, ou não? Ou isso já era uma coisa sua?
Olha, essa coisa de grupo político se romper, aquela cisão que houve em 2015, é uma coisa que acontece em outros clubes também. Sim. Né? Não necessariamente precisaria acontecer do jeito que aconteceu e do jeito que seguiu também. Né? O que houve naquela época foi que parte, né, uma parte menor dos vice-presidentes do clube resolveu formar uma outra chapa e concorrer contra mim. Né? E eles mesmos tinham pedido antes para eu ser candidato à reeleição. Né? Mas aí você tem a eleição, né? Quem tiver mais votos ganha, quem tiver menos votos perde, respeita e continua torcendo. Mas né, não foi o que aconteceu e a partir de eu prefiro não, assim, não repetir o que foi feito comigo. Em 2018, eu tive um candidato que não foi o vencedor, e eu voltei para a arquibancada e estou lá, né, torcendo, como sempre torci, desde que nasci. O seu sucesso à frente do Flamengo, um clube com a visibilidade do Flamengo, ele acarreta uma fama, ele acarreta um peso positivo e negativo para o senhor. E muitas brincadeiras ocorrem, e é uma brincadeira sadia, e é engraçado pensar nisso. O senhor presidiria algum outro clube? O senhor presidiria a CBF, por exemplo? Olha, veja bem, outro clube, eu não. Se você pensar assim num clube. Nem de forma remunerada? Clube grande do Brasil. Não, pois é, mas Remunerado. um clube. Uma Se você, empresa que olha, administra eu não tenho nada. o Eu Cruzeiro não Vasco. tenho, Edu, eu não tenho nada contra que um dirigente que seja torcedor do Flamengo trabalhe no Vasco, nem um diretor, nem um dirigente que seja torcedor do Vasco trabalhe no Flamengo. Eu tive na minha administração, entre os dirigentes profissionais, torcedores de outros clubes, que foram ótimos. Eu Né? penso nisso. Agiram como se fossem rubro-negros. Assim como tem rubro-negros trabalhando em outros clubes, Não há dúvida né? E nenhuma. trabalhando muito bem. Isso aí Claro. é coisa da integridade profissional da pessoa que tem que ser respeitada. Agora, no meu caso particular, tá, eu entrei no Flamengo motivado por paixão. A minha paixão assim, pelo Flamengo é uma coisa irremediável, é incomensurável. Né? Eu acho que eu não seria um bom dirigente do Vasco, nem do Corinthians, nem do Fluminense, né? Por mais que eu pudesse me esforçar para isso. Porque eu acho que a paixão do Flamengo, no meu caso particular, impediria. Né? Se fosse um outro clube assim que não tivesse uma ligação direta, né? Uma rivalidade direta com o Flamengo, um projeto assim especial, né? Talvez fosse uma outra conversa, mas realmente no Vasco, no Corinthians, nesses grandes rivais do Flamengo, eu acho que não seria bom nem para mim, nem para eles. Sim. A CBF, o senhor pensa nisso? Olha, rapaz, a CBF, eu acho que na atual situação do futebol brasileiro, com a governança atual, ninguém da CBF ia querer que eu fosse presidente lá. Eu não teria nada contra. Acho que poderia ser uma missão interessante. Tá? Mas a CBF hoje é dominada por federações, né? E as federações são dominadas por famílias, por pessoas físicas. Então é uma coisa que eu nem penso, porque eu acho que é muito difícil de acontecer, a menos que mudasse totalmente, assim, se tivesse uma verdadeira revolução aí na governança do futebol brasileiro. Presidente, essa semana agora tivemos uma reunião na CBF com os representantes dos clubes da primeira e da segunda divisão, salvo engano, dos representantes que administram La Liga, né, que é a Liga Espanhola, no afã de se discutir uma liga nacional, que eu acho que é uma boa solução. Não sei se é uma boa solução com a mentalidade dos dirigentes que temos, mas é uma boa solução uma liga independente do processo e a CBF toma conta do futebol masculino e feminino, em suas seleções, futsal também, tudo que envolvesse futebol. Como é que o senhor enxerga isso? O senhor acompanha esse método? O senhor acompanha essa linha de atuação? Estou acompanhando a distância. Em princípio, eu não tenho absolutamente nada contra a criação de uma liga. Acho que pode ser uma coisa bastante positiva, né? Em outros países, né, os campeonatos são organizados por ligas e funciona muito bem.
teria que ver exatamente, né, no caso brasileiro, do que nós estamos falando. Tá? Então, tem uma série de requisitos que a gente tem que ter em mente na hora que a gente for falar de uma liga, né? Eu acho que você tem que evitar conflito de interesses, né? Então, a primeira notícia que saiu sobre uma liga falava, inclusive, que dirigentes de clubes poderiam participar como pessoa física, né, do capital da empresa que fosse gerir a liga, né? Isso daí é um absurdo total, né? Total. Isso é um conflito de interesses total, tá? Sim. Então, esse tipo de coisa você tem que evitar. Então, numa situação em que não haja conflito de interesses, em que você chegue a regras boas de governança, que você tenha assegurada, né, a responsabilidade social dessa organização, eu acho que pode perfeitamente a coisa funcionar. Agora, eu não estou a par do que está sendo discutido. Pode ser que seja uma coisa muito. Parece que tem, inclusive, 2 ou 3 grupos interessados, né? Então, Sim. nós temos que saber exatamente qual é o papel de cada entidade, né, na formação desses grupos e como seria a liga. Porque aí você vai ter que discutir direito de transmissão, repartição, né, de receitas de transmissão, né? Aí entra toda aquela coisa, né, do por que os clubes grandes têm que, né, os clubes de maior torcida têm que ganhar mais do que os clubes que têm menor torcida, né? E tudo isso aí precisa ser balanceado, mas você tem experiências internacionais que de repente podem orientar e a gente chegar aí vamos dizer, numa situação boa, numa situação justa. O que, na verdade, se reclama muito no Brasil, e se faz um comparativo com a Premier League, não é que o clube com maior torcida ganhe mais. É a pirâmide, né? O achatamento da pirâmide. A Premier League, por exemplo, o nivelamento do primeiro para o último, ele é mais achatado. No Brasil, ele é mais longo. Eu ia falar com o senhor sobre isso na pergunta anterior. O senhor participou daquele processo de mudança da regra não, né? Da mudança do contrato de pagamento, porque eu sou da época que Vasco, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Corinthians recebiam uma cota, tinha um grupo B e um grupo C, né? Me fugiu da memória agora, peço perdão, da data da quebra. E isso foi coordenado Não, pelo... isso aí foi quando foi antes de mim, tá? Isso aí foi quando foi dissolvido o Clube dos 13. Tá? Se eu não me engano, foi na administração da presidente Patrícia. Né? Aí cada clube passou, não é? Isso foi lá para 2011, 2010, 2011, antes da assinatura do contrato que vigorou, que, se eu não me engano, de 2012 a 18. 2017, né? 18 começaria o outro, né? Isso. Então não foi na nossa administração, né? Tá, eu estou vendo aqui o Felipe Ximenes, um abraço, Ximenes, está dizendo que foi em 2012 aqui, Tem passado uma né? galera. Pois é, então foi em 2012, né? Podemos confiar no Felipe. O, o, então, quando eu assumi, já vigorava a nova regra, que era cada um por si, cada clube negociava o seu contrato, né? E isso daí que pode ser que mude se for implantado aí uma liga. Mas para isso teria que ter a concordância da CBF também, né? Teria que a CBF, criada uma liga, a CBF ficaria responsável exclusivamente pelas seleções, né? E os campeonatos seriam organizados pela liga, né? E isso daí talvez fosse uma esperança da gente ter um calendário mais racional. Se você for olhar, boa parte dos problemas dos clubes brasileiros, do futebol brasileiro e até da seleção brasileira está no calendário, né? O calendário brasileiro é absolutamente irracional. E como a CBF é dominada pelas federações, e como o grande problema do nosso calendário está nos campeonatos estaduais, Sim. então é muito difícil Porque você mudar. tirando isso, as datas são iguais à Europa. Não muda Pois nada. é. É só o estadual, realmente. Mas o senhor acha Então, que terminar o estadual seria um ponto positivo para nós? Eu acho que não. não, eu não acho que eu não sou a favor de terminar o estadual, não, porque o estadual tem uma história, né? Você vê Flamengo e Vasco mesmo, né? Quantas boas lembranças, né, nós temos dos velhos estaduais. Eu acho que eles devem continuar. Só que eles devem continuar num outro formato.
Você hoje não pode mais abrir mão de você ter um campeonato brasileiro de pontos corridos, né, com 20 clubes, ou seja, 38 rodadas, que eu acho que deveriam acontecer nos fins de semana, durante o ano inteiro. Não esperar maio para começar e aí ficar tudo encavalado. Sim. Os meios de semana você reservaria para Copa do Brasil, para Libertadores, para a Sul-Americana e para os estaduais. Tá? É possível. Aí o que acontece? Quando a seleção brasileira fosse jogar É um um absurdo amistoso parar. contra. É um absurdo não parar. E é um tema que eu queria falar com o senhor, se vocês fazem parte da assinatura do contrato, do calendário, e se não assinar, o que pode acontecer com o clube? Olha, o calendário é determinado pela CBF, né? Então você não tem. Os clubes não votam, né? Aliás, os clubes não têm. É aquilo que a gente está falando, o clube não tem ingerência sobre a Mas CBF. se o Flamengo não assinar, eu não aceito não parar na data FIFA, por exemplo, que é uma briga minha. Não, é nossa, mas o Flamengo, nem o Flamengo, nem o Vasco, nem o Corinthians tem o poder de dizer que não aceita. Não tem esse poder. O Flamengo é obrigado. Você Não, mas lembra o que acontece? do. Se o senhor não assinar. Não, como não assinar? Você não tem que assinar. Não existe, ninguém assina isso. Tá, O então, calendário agora é. posso ter cometido um erro histórico, várias vezes. Uhum. E o senhor vai me esclarecer. É apresentar o calendário aos presidentes dos clubes. Aqui, o calendário, dados, tal. Eu não aceito. Eu não aceito que não para. Eu não aceito. Eu não jogo. Sim, você pode ter uma rebelião, mas você não precisa assinar. Você tem Ele já é lá para. pré-estabelecido no acordo financeiro com as televisões, é isso? Não, as televisões têm um papel importante nisso, mas as televisões querem, a Globo, por exemplo, gostaria de mudar, de ter um calendário mais racional. Né? O que impede são as federações, e as federações que mandam na CBF. Então, esse calendário aí é um calendário que é imposto. Né? Você não tem que. Ou é isso ou é isso. Né? Você poderia ter uma rebelião, dizer, não vamos jogar e tal, mas aí né, é uma questão séria. Talvez fosse mais fácil você conseguir construir essa solução através do diálogo. Né? E aí, no caso, eu acho que os estaduais poderiam ficar ao longo do ano inteiro nos meios de semana. Seria bom, inclusive, para os clubes pequenos, que eles ficariam ocupados o ano inteiro. Tem Sim. muito clube pequeno aí que assina contrato de 3, 4 meses com o jogador, depois manda ele embora e um abraço. Né? Isso. Então ele ficaria o ano inteiro. Aí o que aconteceria? Tem um determinado lá, quarta-feira, que tem Flamengo e Portuguesa, mas a seleção brasileira vai jogar um amistoso lá na Tailândia e convocou o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Bruno Henrique, né? E o Flamengo pode perfeitamente jogar com a Portuguesa com um time sem os principais jogadores. E que também não é a Né? solução, né? Também não é a solução. Mas se você considerar que o ano só tem 52 semanas, 365 dias, se você quiser ter um brasileiro de pontos corridos, quiser ter Copa do Brasil, quiser ter espaço para Libertadores, para o Mundial, para Sul-Americana, você vai ter que comprimir em algum lugar. E essa compressão tem que se dar nos estaduais, não acabando com os estaduais. Sim. Né? A Mas, matéria-prima do estadual é enorme, né? Estamos falando pois é, nacionalmente, a gente está falando de, sei lá, 500 clubes que ficariam sem existir, né? pois 400 clubes é. que sejam. Não, e esses 500 clubes, se você tiver estadual ao longo do ano, esses 500 clubes vão jogar o estadual ao longo do ano. E vai ter a primeira divisão do estadual, a segunda divisão, isso tudo vai ter atratividade. Não é como é hoje, que o estadual fica comprimido durante 3, 4 meses do ano. Depois que termina isso, você não ouve mais falar do Resende, do Audax e tal, sumiu, é só no ano que vem e tal. Né? E ao contrário, aí os grandes clubes brasileiros vão começar em maio a jogar um campeonato que vai ser prejudicado porque vai ter que ser interrompido quando a seleção jogar, aí você vai jogar, em vez de você jogar com o Audax com um time misto, você vai jogar contra o Corinthians com um time misto. Claro. Né? Você lembra quando em 2018, no final do ano, o Flamengo estava nas finais da Copa do Brasil, né, a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians,
e a CBF convocou o Paquetá, que era o principal jogador do Flamengo, para fazer um amistoso caça-níquel lá não sei aonde, contra o Zimbá, El Salvador, um negócio desse. Né? E o Flamengo foi desclassificado da Copa do Brasil de 2018 porque jogou sem o Paquetá. Né? Se o Paquetá tivesse jogado, talvez tivesse perdido também. Talvez, mas talvez tivesse ganho. Não, óbvio, óbvio, óbvio. Não é? É porque uma discussão, o presidente da CBF, o que está afastado último, ele comentou, ele fez uma colocação, se eu não me engano, na apresentação do calendário ou no prêmio do Brasileirão, não me recordo. Que ele falou assim, ó, nós entregamos o campeonato que nos contrataram para entregar. Comentando sobre as datas. E não me, eu fico pensando como dirigente. Se a CBF me apresenta um calendário, e nesse calendário, por exemplo, data FIFA, que é o problema mais forte atual, não para, eu não assino, por exemplo. Mas aí, Edu, infelizmente, nem eu nem você temos o poder de não assinar. Tá? Eu não sei que dirigente foi esse que falou. Eu acho que os dirigentes da CBF, alguns dirigentes, são extremamente competentes para fazer tabelas, né? Diretoria de competições da CBF é o Manuel Flores, que é um profissional extremamente competente, que conhece futebol e tal. Você tem lá o Reinaldo também, mas na realidade isso não está na mão deles, né? Isso daí já foi decidido antes. Aí, dado que você tem um campeonato brasileiro que tem que começar em maio e terminar em novembro, né? O Manuel faz o melhor possível lá, ele sabe fazer muito bem. Mas eu tenho certeza que ele, né, e outros dirigentes gostariam, né, de fazer um calendário que fosse parecido com o calendário dos clubes europeus. Você não vê a Premier League parando porque a seleção da Inglaterra vai jogar um amistoso lá em Serra Leoa. Né? Não tem como isso, ninguém ouve falar isso. Então, acho que dá para fazer uma coisa melhor. E para fazer uma coisa melhor, você tem que mudar essa governança, né? Os clubes têm que ter voz, né? E não só os clubes, né? Eu acho que da governança da CBF deveriam participar também os atletas, os dirigentes, né? Diretores de futebol, como o Ximenes que está assistindo aqui, né? Tem vários atores, né, que fazem parte desse business, né, futebol que poderiam ter voz e voto numa situação dessas e infelizmente não tem. É verdade. Isso é um problema que se arrasta há tantos anos e vai se prejudicando uma série de coisas. Mesma coisa, por exemplo, vou lhe falar uma coisa como torcedor. Mais uma espinhosa para o senhor. Mas essa não cai aqui. Acho que o senhor vai fugir. Mas vamos lá. Eu, torcedor, e eu, pessoa física, hoje trabalho na Bandeirantes, tenho meu canal aqui e tal, e falo isso. Isso é o maior problema de falar. O Flamengo é tido até 19, tá? Até 19. 19 para cá, não mais. O Flamengo teve uma briga com a Globo, teve uma briga com a CBF, uma série de coisas. O Flamengo é tido como um clube que, na dúvida, é para o Flamengo. Seja pela torcida, seja pelo impacto da pressão da imprensa em cima de um erro, que para o Flamengo é muito maior, são 40 milhões de torcedores. Isso é uma coisa nacional. Mas antes que eu me responda, eu vou balizar isso. Falo isso numa boa, não só porque sou vascaíno. Isso não é uma palavra só minha. Obviamente, falar assim, poxa, mas o Flamengo ganha muito. Mas essa história de o Flamengo ser favorecido pela arbitragem, seja por pressão ou por qualquer um outro problema que possa vir a ocorrer, que a gente não pode, obviamente, acusar nada, isso acontece, o Flamengo ganha muito, mas outros também ganham muito e não tem essa chancela, não tem essa reclamação popular dessa forma. O São Paulo, por exemplo, é um clube que ganhou muito e não tem isso. Por que o senhor falar sobre isso? Não, Edu, aí nós vamos discordar assim radicalmente. Tá bom, tá ótimo, tá bom pra caramba. Você pegar o que o Flamengo ganhou aí nos últimos anos, nada é contestado. Você não tem assim. Não, 19 pra cá não, 19 pra cá não, 19 pra cá não. Não. Não, mesmo antes de 19, né? Você vê durante o meu mandato que a gente ganhou, né? Você tem um campeonato que foi contestado e assim mesmo nós vamos discutir muito, foi contra o Vasco aqui, naquele campeonato de 2014,
né, que vocês falam que Aquele foi pesado. aquele gol... Vamos embora. Aquele foi doído, mas vamos embora. Então, eu vou pedir para você fazer uma pesquisa aí na internet, né? Aquele gol do Márcio Araújo até no finalzinho do jogo, né? Ele efetivamente estava em condição de impedimento e ele chegou batendo a bola junto com o Nixon, que não estava, né? Se é o Nixon que empurra a bola para dentro, não teria problema nenhum. Então, foi uma jogada que pode acontecer, que efetivamente se viu que o atleta do Flamengo estava impedido quando empurrou a bola para dentro. Não tinha VAR, né? Uhum. Agora, se você lembrar que em 2014 aquele campeonato carioca foi decidido, não naquele jogo, mas foi decidido em 2 jogos. Sim. E os dois jogos terminaram 1-1, né? E o Flamengo tinha vantagem. Isso. No primeiro jogo, o gol do Vasco foi irregular. Foi um gol de cabeça do Rodrigo, zagueiro, em que aquele atacante do Vasco, chamado, se eu não me engano, Everton Costa, que teve um problema de coração, na hora um rapaz de trancinha, um canhoto de trancinha. Isso, pois é. Ele, quando foi batido um escanteio, e o Felipe foi impedido de sair do gol pelo Everton Costa, que abriu os braços assim na frente do Felipe. Né? Aí o Rodrigo entrou cabeceando e fez o gol. Né? Aí o Flamengo empatou. No jogo seguinte, o Vasco fez 1-0 e o Flamengo empatou no finalzinho. Né? Se o gol do Vasco tivesse sido anulado também, o Flamengo teria ganho. Né? E ninguém não sem precisar. Mas vamos embora. Não, procura lá que você vai ver. Claro. Agora, é o tipo de coisa que acontece, dá por cima antes do VAR, isso acontece. Quantos campeonatos o Flamengo perdeu também por conta de um erro de arbitragem? Quantos jogos contra o Vasco mesmo nós fomos prejudicados? Discordamos. Né? Você lembra daquele pênalti que o Voaden deu do Jorge, em que o Jorge cabeceou, ele mesmo cabeceou, a bola bateu no cotovelo dele e o Voaden veio lá marcando. Você lembra do pênalti que lá em Brasília, no último minuto, a gente ganhando de 1-0, a bola bateu na barriga do René e aí vocês empataram com o gol do Nenê de pênalti. Né? Olha, isso acontece muito, né? E ninguém vai dizer que o árbitro daquele jogo... Mas não, estamos discutindo aqui os detalhes, claro, mas não é o caso. Claro. Né? Mas eu acabei de te dar um exemplo de uma situação em que o Flamengo foi flagrantemente prejudicado com a convocação do nosso principal jogador, tirando ele de uma partida decisiva, de uma semifinal de Copa do Brasil. Isso é um tema que eu até acho, presidente, que falei sobre isso na pandemia e eu apoiei o Flamengo, a volta do futebol, uma série de coisas, eu apoiei a linha que o Flamengo adotava, era uma linha que eu teria adotado também. E acho que a briga gerou consequências. Acho sim. Concordo com o senhor em relação a isso. Tanto com a CBF quanto com a Globo. Acho que gerou consequências no processo político, que tem que ter política. No Brasil, por exemplo, o futebol brasileiro, eu acho que o Brasil sempre teve um olhar, a arbitragem sempre teve um olhar amistoso para o Brasil, e a gente viu na última Copa do Mundo a gente ser prejudicado contra a Bélgica. Eu acho que essa briga política, ela gera arranhões, sim. Mas quando eu falei sobre arbitragem, presidente, eu falei brincando com o senhor, podendo me tirar, porque obviamente sou vascaíno e aqui a gente vai ficar falando, eu tenho 10 lances, eu tenho 10 e vamos embora. Eu me refiro a esse âmbito nacional, que é um comentário nacional. Como é que vocês do clube recebiam isso? Esse era o cunho da pergunta. Não, eu como torcedor do Flamengo, como dirigente do Flamengo, sempre entendi que você tinha reclamações nossas, tinham reclamações contra nós, mas que era do jogo. Não era nada... Era do jogo. Que é do jogo. Né? Hoje em dia, com o VAR, eu acho que essas reclamações tendem a diminuir muito. Se bem que tem gente reclamando do VAR, né? Que o VAR só é acionado no jogo tal. Acho que eu sou um fã do VAR, tá? Só acho que ele deveria ser mais eficiente. Eu também. Só que você acha que você deveria resolver as situações de
de dúvida no VAR, no máximo em 30 segundos, e às vezes você leva 5 minutos. Isso daí realmente é desagradável. Mas acho que esse tipo de coisa tende a acabar. Mas aí nós vamos ver muito. Né, o gol de barriga do Renato estava impedido? Dá uma olhada lá, faz um tira-teima. Não me recordo, tava? Não me recordo, sério? Tava? Não recordo. Teria que fazer um tira-teima lá naquela. Tá, entendi. Né? Como analogia, tá. Mas tem gente que diz que sim, né? Tanto que o gol foi dado para o Ailton, né? O Ailton não estava impedido, mas o Renato talvez estivesse. O gol, na verdade, a recomendação hoje seria Renato. Mas na época foi dado para o Ailton, né? Não é para o Renato. Foi dado para o Ailton porque o juiz não percebeu que a bola bateu na barriga do Renato. Hoje em dia seria alterado depois com imagem e tal. Isso. Verdade, bacana. Presidente, estamos na moda da SAF. Queria que você comentasse sobre isso. Tem aprofundado sobre isso? Conhece o tema? Como é que está vendo essa movimentação nacional? Talvez o Flamengo seja o último a tentar entender esse processo, né? Mas vendo alguns outros clubes como o Botafogo, como o Vasco, como o Cruzeiro, como o América Mineiro, que se fala disso, o Atlético Mineiro. Se o senhor conhece o tema. Olha, não, estou acompanhando efetivamente, né? Mas os detalhes da negociação do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro e tal, é evidente que eu não tenho. Claro. Então, vai dizer, não, foi caro, foi barato, né? Conceito? Eu acho que é um mecanismo que é inteligente, que pode resolver várias situações. Né? Acho que não deve ser obrigatório, né? O clube que não quer se transformar em SAF, ele pode. Né? O Flamengo é um exemplo de um clube que, sem ser SAF, resolveu seus problemas financeiros, administrativos. Né? Os clubes que estão partindo para isso agora, né, são clubes que, infelizmente, eles estão numa situação realmente de pressão. Então, Só te convir que o Flamengo é exceção. Vamos lá. Não, Palmeiras e Galo tiveram mecenas. mas por que outros não podem? O Flamengo não tem. O Flamengo conseguiu isso com geração própria. Né? Esses clubes que têm mecenas, é aquela coisa. Eu gostaria muito que o Flamengo tivesse tido mecenas. A gente estaria muito melhor do que está hoje. Acelerava o processo, né? Acelerava o processo. Mas se tem é porque, sei lá, o Atlético teve a competência de conquistar o coração lá dos donos da MRV e o Palmeiras teve a competência de conquistar o coração, né, da dona Leila lá, né? E eu acho que é do jogo, né? O Fluminense outro dia estava com a Unimed aí, né? E lá atrás o Palmeiras teve a Parmalat também, e no exterior você vê clubes médios, né, como o Manchester City, por exemplo, de repente viram uma potência mundial, porque você tem um aporte de um sócio, né, importante, às vezes de um país, né, esse tipo de coisa acontece. Eu acho que a possibilidade do clube virar a empresa e ter um tratamento especial, então, eu acho que isso deve ser dado. Né? Eu nunca fui contra isso, ao contrário, até na legislação do Profut, né, que eu discuti durante muito tempo, tinha lá um parágrafo, 2 parágrafos do Profut que reproduziam muito do que essa lei das SAFs agora colocou, só que isso foi vetado em cima da hora. Tá? Mas eu acho que tem clubes que, por estarem numa situação difícil, se veem obrigados a partir para a solução SAF agora. Sim. Talvez, e esses clubes todos que a gente está falando, Vasco, Cruzeiro, Botafogo e tal, os que já concretizaram, né, de repente concretizaram porque precisaram fazer isso. Né? Pode ser que amanhã, daqui a 2 anos, 3 anos, a gente vai chegar à conclusão que foi um bom negócio, que poderia ter sido um pouco melhor, mas eu acho que é muito cedo para discutir isso. Né? E nem acho que não seria correto eu ficar aqui entrando no mérito de uma situação que é do Vasco, que é do Botafogo, né? Que é do Cruzeiro. Para o Flamengo, eu não advogo ainda que a gente parta para esse tipo de situação. Tá? Você tem outros clubes que não estão numa situação ruim, mas que têm assim, a necessidade ou a vontade de se transformar numa SAF, porque querem dar talvez um salto, vamos dizer, além do seu normal. Né? Querem subir de patamar. Então, de repente, podem conseguir um investidor. Então, esse tipo de situação ainda não apareceu, né? Mas pode aparecer.
Então, eu acho que essa fonte de financiamento, né, de um investidor ou de um conjunto de investidores é uma fonte importante, existe para as empresas, porque não pode existir né, nos clubes de futebol. Então, é uma coisa a ser considerada efetivamente. Só acho que não deve ser obrigatória. Claro, perfeito. Concordo com o senhor. Presidente, uma última pergunta, aí já está batendo uma hora já de live. Como é que o senhor viu essa ruptura do Campeonato Carioca com a Globo e quanto isso interferiu na arrecadação dos clubes pequenos e dos grandes? O senhor acha que faltou um preparo maior dos dirigentes para uma ruptura dessa? Porque os clubes tinham um valor X a receber, pelo que se diz na imprensa. Esse valor não foi alcançado dessa nova forma, no primeiro ano sem a Globo. O senhor acha que faltou competência para gerir um negócio que foi devolvido à mão? Faltou articulação para gerar dinheiro em cima desse negócio? Olha, também não. Eu acompanhei esse contrato quando ele foi assinado lá atrás, em 2016. E o que aconteceu? Na época, o presidente Eurico ainda estava no Vasco, ele tinha uma influência muito grande na federação, e a federação assinou esse contrato, e a federação e os outros 11 clubes do campeonato assinaram esse contrato com a Globo, praticamente deixando o Flamengo sem opção, né? Porque o Flamengo não pode jogar sozinho. Então eles assinaram por 8 anos e a minha diretoria negociamos com a Globo que iríamos assinar por apenas 3 anos. Nosso contrato ia valer por 3 anos e depois a gente ia rediscutir. Esses 3 anos seriam 17, 18, seriam os 2 últimos anos do meu mandato, e 19, que seria o primeiro ano do mandato seguinte, que eu não sabia de quem seria. Sim. E o que estava na nossa cabeça? Nós fechamos por praticamente o mesmo valor dos outros clubes grandes. Era um contrato que era muito bom, principalmente para os pequenos. Para os clubes grandes era um valor razoável. O Flamengo entendia que poderia ganhar mais, assim Sim. como ganha nos outros campeonatos, mas como os outros 11 já tinham assinado, nós fechamos por um valor idêntico, com umas pequenas contrapartidas, que não vem ao caso agora colocar, mas deixamos isso para ser renegociado durante o ano de 2019 para valer a partir de 2020, que aí só o Flamengo estaria negociando, que os outros clubes todos tinham 8 anos de contrato. Quando chegou o ano de 2019, não era eu mais que estava lá. E aí o que os dirigentes atuais do Flamengo levaram em consideração para esticar a corda e interromper o contrato com a Globo, eu sinceramente não me cabe ficar aqui, porque eu não discuti esses detalhes. Eu acho que seria possível o Flamengo chegar a um outro acordo com a Globo. Saiu, né? A Globo não só pois largou o Flamengo, largou o Carioca todo. A Globo, a partir do momento que ficou sem o Flamengo, ela chegou à conclusão de que não valia. Já que fiquei sem o Flamengo, então eu tenho a possibilidade contratual de rescindir, e rescindiu. Acho que foi ruim para todo mundo, principalmente para os clubes pequenos, que tinham uma fonte segura ali, e hoje estão passando por uma situação mais complicada. Mas o fato é que a única coisa que eu posso dizer nesse caso foi o que aconteceu em 16, 17, 18. A partir de 19, eu não participei da negociação. Efetivamente, o Flamengo está ganhando da televisão menos do que ganhava no outro contrato, mas aí pode ter outro tipo de compensação através do canal próprio de streaming e tal. Aí eu sinceramente, eu não vou entrar nesse tipo de detalhe, porque eu acho que não seria correto. Presidente, primeiro de tudo, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela oportunidade. Falaríamos aqui por horas, mas nós temos um clássico para jogar daqui a 1h30. Não sei se o senhor vai ao Maracanã. Então, primeiro, obrigado pela simpatia, pela cordialidade. E rivais dentro do campo sempre, fora dele, jamais, né? Então, claro, marcamos um dia no Maracanã, tivemos um jogo juntos, se Deus quiser. Tomarmos uma água, vai ser um prazer. Veja o que for do seu gosto. E obrigado pelo carinho, pelo respeito. Mande um abraço para sua família. Obrigado e minha admiração ao senhor. Falo à torta e à direito que gostaria muito de vê-lo presidindo o Vasco da Gama, já que não é possível.
vamos ser amigos e vamos falar de futebol durante um bom tempo aí. Tá bom? É isso aí. Eu acho que o Flamengo e o Vasco têm tudo para andarem de mãos dadas fora de campo, né? Vamos decidir as nossas diferenças dentro de campo, mas são clubes que têm muita semelhança também, né? Eu acho que, olha, eu queria te dizer que foi um prazer conversar com você, foi ótimo. A gente pode marcar outro dia quando você quiser, porque Tchau. também tem muita coisa que a gente não falou aqui. E esse tipo de conversa, para mim, é muito prazerosa, né? E conversar com você realmente foi muito bom. Meus filhos têm razão, né, Obrigado pelo carinho. de gostarem né, dessas suas lives e tal. Tem um programa lá da Band, né, que eu já soube também que você está com o Getúlio Vargas lá, né, Dá que o também é Getúlio uma aí, grande pedindo figura. azeite para os outros, falando que ama o senhor. Tá por aí ele. É uma grande figura. Getúlio Vargas, goleiro Não da, agarrava nada, da... presidente. Não agarrava Oi? nada, nada, nada. Mas é Nada, boa era bom, gente. era bom. Era muito bom. Quem sabe um dia eu vou lá conversar com você nesse programa Tá também. convidado já. Já Esse, tá convidado. esse programa melhorou muito de uns tempos para cá. Agora com vocês aí realmente tá em outro patamar. Presidente. Presidente, obrigado. Boa noite. Pessoal, obrigado pelo Valeu, um convite. grande Tamo junto. abraço, tudo de Até bom. logo, um abraço. Tchau, tchau.